falando quais são as dúvidas. Não vão anunciar isso mais pressa. Não quero pressão. Pode pensar, né? Vai ser uma grande notícia. Então a gente vai discutir algumas ideias e trazer de volta em alguns dias. Dá só um minuto para eu abrir o negócio que eu estava fazendo tarefa. Tá. O maior desafio desse quintal vai ser tornar um espaço acolhedor para a família, para o cachorro e para os bebês. Tudo ao mesmo tempo. Muitas coisas acontecendo. Aqui é trabalho, meu filho. Olá! E aí, tá cansando do cachorro já, né? Ele tá fazendo exercício. É? E aí, tá? Sim, muito animado. Beleza, tá aqui. Disseram que gostam de ficar ao ar livre. Vou criar para vocês um quintal inspirado num acampamento rústico. Vamos tirar aquela churrasqueira que não funciona e substituir por uma coisa melhor. Vamos construir uma cabana para as crianças. E elas vão poder conhecer ela. Sei que vocês adoram acampar. E quando não puderem acampar, podem ficar aqui. A árvore que vamos manter vai ser o ponto central de todo o quintal. E vamos colocar uma caixa de areia ali. Uma sala de jantar, porque eu sei que vocês gostam de convidar a família. Por isso, ao invés dessa mesa velha e frágil, vamos criar uma área de jantar. Antes, os seus amigos ficavam lá dentro, assistindo TV e você ficava aqui fora. Mas isso vai acabar. Vamos construir um lounge. Assim, vocês vão poder trazer o pessoal para fora. E quando o jogo acabar, vamos colocar o Brasil aqui. E aí vocês mantêm a festa para fora. E o Dallas vai poder correr por todo o campo que ele quiser. Vamos criar uma área cercada camuflada para o seu cachorro. Vai ter uma porta e uma abertura como uma janela. Assim ele vai poder olhar para fora. E vamos unir tudo isso colocando dormentes ferroviários. Eles são iguais aos dos campings e vão dar esse visual de acampamento para o seu quintal. Isso vai ser demais. Amanhã a gente volta. Eu vou trazer a minha equipe. Vamos começar a demolição e dar início à renovação do quintal, para que ele fique bem bonitão para trazer sua família. Obrigada, Nélia. Obrigada. Na questão 16, eu não... Tem uma parte que é 2 a menos E 2x. aí, pessoal, bora trabalhar? Aí eu não entendi muito bem como é que faz isso. Vamos lá. Por aqui. Valeu. Questão 16. Essa parte do caminho vai sair. Matão. É a LTS. Exponencial. Por isso o cascalho. Nick, o maior problema é que a Questão churrasqueira 16, página 163. Deixa eu abrir e reproduzir o livro para a gente poder acompanhar. E a árvore fica. A grama danificada vai ser removida e a relva também. Pode arrancar as ovelhas. Tá. Tem muita coisa hoje. Beleza, vamos lá. Pessoal, vamos começar a demolir. Com o browser. Hey, Chris, tá passando corrente elétrica aqui. Tá, toma cuidado. Você não pode se machucar, não. Tem você aqui para demolição. Bom, caramba, olha isso. É incrível. Dá para economizar muito dinheiro com isso. É mesmo? A gente pode usar isso como assento de banco. Vamos construir um banco lá. 63. Também. Dá para conseguir uma serra de concreto, tipo uma serra hidráulica, cortar na forma que a gente precisa. Sabe, velho? E entra um novo. Eu estava examinando isso antes. Tem um bloco de 20 centímetros aqui. Parece uma briga de bomba. Não foi construído de qualquer jeito. Eu acho que isso vai demorar muito. Eles usaram todos os vergalhões disponíveis. 63. Questão 16. Qual foi a situação aqui? Deu para quebrar alguns pedaços. Na letra F tem 2 a menos 2 a x. Se você Certo. colocar o menos 2 a x, você vai colocar o 2 a x e a menos 2. Tirar todas essas coisas. Então, ele está querendo aqui saber se a função era crescente ou era decrescente. Quais são as condições para que a gente consiga verificar isso? O que é que eu preciso saber da minha lei de formação para saber se ela é crescente ou não? Conseguir a serra de concreto. Já dá para contar isso para colocar na bancada da cozinha. Legal. Já começaram a tirar a grama também? Já. Repete, por favor, que está travando um pouquinho sua voz. Não entendi. Repete, por favor, que está travando um pouquinho também. A questão, ela está pedindo para saber se a função ela é crescente ou decrescente. Certo? Aí eu estou perguntando qual é essa condição que garante se a função é crescente ou decrescente. Parece terraço. Isso vai ficar legal. Nada mal, né? Sim, meu Deus. Espero que tenham gostado do progresso. Estamos super seguras. Até que eu estou me saindo bem como paisagista. Quando
É hora de trazer coisas para o quando quintal e começar a função Vamos começar a construir a área do Brasil. aumenta se o x aumentar. Certo. E como é que a gente sabe disso? Olhando para a lei de formação, porque ele tá te fornecendo a lei de formação, né? Na teoria, foi visto isso, que alguma coisa na lei de formação indica. Por exemplo, como foi que você respondeu a letra A para essa questão? Crescente. Sim. Como você descobriu isso? Qual foi a sua conclusão? Não é simplesmente por ser crescente, né? Ela tem um motivo. De onde foi que você tirou a conclusão que ela era crescente? Porque quando eu fiz o cálculo, deu crescente. É tipo 10, aí eu percebi que era. Tá. Aí você fez isso na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, e mesmo assim não conseguiu pegar nenhuma definição geral de como dizer se ela é crescente ou não, somente olhando a lei de formação? Eu percebi que se o quociente for maior que Se o Q maior for ou maior? igual a 1, Se o Q for maior? o, o número que está sendo colocado para x. Tipo, não x, o número que está do lado. No caso, se chama base. É a base. Certo. Se a base for maior que o quê? Maior que 1, ela é crescente. Uhum. E qual é a outra condição? No caso, para ela ser menor, decrescente. Se é menor que 1. Não, somente menor que um. Tem mais coisa aí. Menor que 1 e não negativo. E maior que zero, né? Não negativo inclui o zero. Ser maior que zero e menor que um. Tá? Essa definição que você tá vendo a tela reproduzida aí, Sim. é isso aqui que ele está falando. Quando o A, que é a base, está entre 0 e 1, estrito, né? Eu não tenho igualdade nem no 1 nem no 0. O gráfico ele tem esse comportamento. E se a base for maior que 1, o gráfico terá esse comportamento. Eu posso não saber por onde está passando necessariamente o gráfico, mas eu sei o comportamento. Se ele está subindo ou se ele está descendo. Bom, então, dito isso, quando eu olho para a letra A, eu não preciso fazer conta nenhuma, não preciso gerar nenhuma tabela e consigo dizer claramente que essa de cá ela vai ser crescente. Idem para o B. 2,5 é maior que 1, então a função é crescente. O que é que eu digo sobre C? Se é decrescente. Decrescente. O que é que eu digo sobre D? Também decrescente. Cuidado com essas aqui, tá? Porque, principalmente quando se trata de questão de concurso, eles fazem isso aqui como casca de banana. Por exemplo, ele poderia ter colocado aqui a 6 sobre 5. E você, Aí seria crescente. inadvertidamente, poderia olhar para aquilo ali e pensar que aquilo ali é uma fração e que essa fração, sem fazer cálculo mental, dizer logo que ela é uma fração, logo o valor dela é menor do que 1 e dizer que ela é decrescente, quando na verdade ela é crescente. Então, é sempre bom a gente checar quem é que está em cima e quem é que está embaixo e ver quem tem o maior valor. Se o cara de cima tem maior valor, significa que vai ser comportamento de crescimento porque ela será maior que 1. Se o de baixo tiver maior valor, terá um comportamento de crescimento porque ela vai ser menor do que 1. Se eles forem iguais, a gente sabe que está fora do contexto de função exponencial. A gente não pode definir isso como uma função exponencial se a parte de cima e a parte de baixo forem as mesmas. E essa letra E?
Crescente, porque a raiz de 1 é 1, então a raiz de 2 tem que ser maior que 1. Gostei. Isso é uma justificativa legal. E F? Tu consegue deduzir alguma coisa de F? Depois que a gente der essa explicação, consegue responder F sozinho? Ou preciso falar mais alguma coisa sobre isso? Minha dúvida sobre F é se eu tenho que colocar o menos 2 a x ou se eu tenho que colocar a fração a x. Tanto faz. Você pode colocar a fração ou você pode colocar o menos 2. Mas o que você precisa entender aqui é o que significa essa potência menos 2 e o que é que ela está fazendo com a base. Você consegue perceber isso? 2 a menos 2, se não me engano, fica 0,25, alguma coisa assim. Não, escreva como fração. Me diga como fração. É, A propriedade. Se eu tenho 2 elevado a menos 2, o que é que diz a propriedade? fica 1 sobre 4. É 1 sobre 2 ao quadrado, né? Seria. E que aí, uma vez que fizesse o cálculo, se concluiria que seria 1 sobre 4. Mas sim, é verdade. Então você consegue verificar aquilo ali. Se você consegue ver que é um quarto, você consegue perceber que aquilo ali é um valor que está entre 0 e 1, certo? Certo. Se ele é um valor que está entre 0 e 1, eu posso concluir o que dessa função? Que ela é decrescente. Decrescente. É que eu imaginava que eu tinha que colocar o x no menos 2, aí eu não saberia como fazer. Você pode. É uma outra estratégia. Você pode tratar aqui como sendo 2 apenas a base. E aí você está dizendo que o teu expoente é um expoente composto, né? Vai ser menos 2x. Você está fazendo a regra de produto de potência. Aí vai ficar aqui menos 2x. Só que aí, quando você substituir esses teus valores, você ia ver que o comportamento dela ia ser de decrescimento. Por exemplo, quando você for substituir x igual a 1, para x igual a 1, teria f de 1 vai ser igual a 2 elevado a menos 2 vezes 1. Ou seja, 2 elevado a menos 2. E 2 elevado a menos 2 teria o comportamento de 1/4 do mesmo jeito. E aí, para cada valor que você fosse substituindo, independente se fosse positivo, o desenho traçado no gráfico, ele ia ficar cada vez mais decaindo. Claro que o gráfico não seria um gráfico tão bonito, porque a gente está vendo que o expoente x aqui está sendo multiplicado por menos 2. Ele ficaria bem apertadinho. Mas se você desenhasse o gráfico, você ia ver que, por mais ele seria deformado, mas ele teria esse comportamento. Ele viria da parte negativa, ele viria de valores mais altos, e à medida que você fosse melhorando os seus valores, só para mostrar que cada vez que você melhorar o valor de x, o valor de y vai ficar cada vez menor. Eu falei de 1, né? Então, para x igual a 2, já que é bem pertinho e é depois do 1. Ficaria aqui 2 elevado a menos 2 vezes 2. Ficaria 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 é equivalente a 1 sobre 2 elevado à quarta. E aí eu teria 1 sobre 16, que é um valor mais próximo de zero do que x igual a 1. Tá, obrigado. Era só essa a questão que eu tinha em mente. Se tiver alguma outra dúvida ou outra questão, principalmente que não seja da lista, a gente pode discutir aqui e fazer agora. Pelo menos a gente está gravando isso e vai ficar registrado para os outros alunos exercitarem ou repetirem esse ponto. Não, não tive nenhuma grande dúvida com as outras, não. Nenhuma outra questão daí. Entendi. Tá, obrigado. Eu vou sair já. Até mais. Até. Até.